bem-vindos ao meu canal. Eu Letícia, vou trabalhar como enfermeira e morar fora, vou morar na Alemanha. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco de como que eu iniciei nesse processo e como tudo isso começou. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, então por favor não reparem se o áudio ainda estiver um pouco ruim ou se vocês ouvirem algum barulho de vizinhança. Eu pretendo melhorar isso logo logo. Então, gente, eu sempre tive esse sonho distante, assim, de morar fora, de conhecer o mundo, de viajar, mas eu não pesquisava ativamente sobre isso, sabe? Mas eu consumia, né, todo o conteúdo que chegava pra mim sobre isso, sobre imigração, eu sempre me interessei sobre viagem e eu também sempre acompanhei muito tudo possível da minha faculdade e do meu conselho de enfermagem. E aí, um belo dia eu tava lá trabalhando e eu recebi um e-mail do Corém, que é o meu conselho, falando sobre essa parceria da Alemanha, com o governo da Alemanha e a Agência do Trabalho, e dizendo que eles ofereciam bolsa de estudos, pagavam curso de alemão, tudo pago por eles, ajudavam com a tradução de documentos, passagem e hospedagem quando você fosse morar na Alemanha, e todo o processo de reconhecimento do diploma em si, era tudo cuidado por eles. E aí eu fui ver, né, se eu cumpria os requisitos, por curiosidade, assim, e aí eu vi que eu conseguia me inscrever, sabe? E eles tinham lá como montar o seu currículo, tinha uma orientação, eu montei certinho e enviei. Eu me inscrevi para 2 hospitais, eram acho que 3 hospitais que estavam fazendo a seletiva na época. E aí eu fui selecionada, gente, para um hospital. E quando chegou esse e-mail com data de entrevista e documentos necessários pro dia da entrevista, eu nem acreditei. Eu falei com meu noivo, assim, pensei muito, porque eu tava numa fase, num momento não tão bom financeiramente, assim, que não dava simplesmente pra falar, vou viajar pra São Paulo pra fazer uma entrevista presencial pra uma coisa incerta, né? E eu tinha um emprego estável, eu era concursada pública aqui na cidade próxima da onde eu morava. Mas eu decidi ir, me organizei, não contei nada pra ninguém da minha família, pra minha mãe, nem nada. E fui sozinha, pela primeira vez eu fui sozinha pra São Paulo, gente. Fiz a entrevista, né, fui duvidando muito que era golpe, mas foi num local sério, seguro, era no Instituto Goethe, que é o instituto que a gente teve aula também de alemão. Eles têm muitos institutos pelo Brasil, então eu vi que o negócio era sério. E aí eu cheguei lá, uma das organizadoras pegou e falou assim que era o último dia de entrevistas, que eles já tinham fechado com as 100 pessoas que eles queriam. Então quem fosse selecionado ali naquele dia era um extra, assim. E aí eu já fiquei pensando, meu Deus, se for pra ser, vai pra ser. Desde o começo eu fui com esse pensamento. E aí eu tentei dar o meu melhor na entrevista. A hora que a gente entrou na sala, assim, pra ser entrevistado, a gente tinha que levar várias documentações também. Aí eles começaram a se apresentar. Estava a diretora do hospital e o responsável pelo recrutamento ali. E tinha uma tradutora, né? Tinha também o pessoal da Agência do Trabalho da Alemanha, que estavam recolhendo os documentos que a gente tinha que levar. A gente tinha que levar diploma, comprovação de trabalho, tempo de experiência, né? Aí foram 4 pessoas entrevistadas e em 10 minutos depois da entrevista, eles já deram o resultado pra gente de quem foi selecionado. Gente, a hora que eles falaram assim, você foi selecionada, você vai participar. Eu flutuava, assim, sem acreditar, saía andando, assim, parecia que eu estava num sonho. E eu só acreditei mesmo quando chegou o e-mail confirmando e quando começaram as aulas de alemão. E também quando a primeira bolsa caiu, porque a gente recebe em euro, e eu fiquei assim, gente, num ponto, que eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Antes das aulas iniciarem, eu pedi demissão do meu trabalho, foi bem difícil, bem triste, porque eu gostava muito de onde eu estava trabalhando. Mas fazia parte, né? Eu tive que fazer esse sacrifício por algo maior e melhor. E aí começaram as aulas intensivas de alemão. A gente ficou aí cerca de 1 ano e meio estudando intensivamente, assim, por 1 ano eu estudava
6 horas, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Fora esses horários de aula, a gente também estudava muito por conta, né, para dar conta do conteúdo. E assim, aula online, por muito tempo foi muito desgastante. Se eu não tivesse feito terapia durante todo o processo, gente, eu não sei se eu aguentaria, tá? E aí, gente, nesse meio tempo também, a gente fez provas, eu tinha que ir pra São Paulo fazer prova pra pegar o certificado, né, do nível de língua. E até hoje, ainda hoje, durante essa gravação, de manhã eu tive aula, mas agora é uma carga horária mais tranquila, né, que é só pra gente manter contato com o idioma antes de viajar. Mas assim, muito tempo de estudo. Enfim, gente, esse foi o início, assim, do processo. Tem muita coisa, muito detalhe pra eu contar, mas eu queria só introduzir vocês aqui nesse primeiro vídeo. É também a primeira vez que eu tenho contato com outro idioma e tá sendo, assim, uma experiência incrível, muito incrível. Eu me apaixonei, assim, de uma forma pela língua que eu não esperava. Eu achei que eu ia ter muita dificuldade, né? Então, de início, é isso que eu queria contar pra vocês. Comentem aqui se vocês querem saber algum detalhe que eu não contei ou deixei passar e o que vocês querem saber, assim, nos próximos vídeos. Eu vou ensinar também pra vocês agora 10 palavrinhas em alemão sobre o tema que a gente conversou aqui hoje. Enfermeiro ou enfermeira se fala der Krankenpfleger ou die Krankenpflegerin. Alemanha se fala Deutschland. Sonho se fala das Traum. Entrevista se fala das Vorstellungsgespräch. Início se fala der Anfang. Documentos se fala die Dokumente. Currículo se fala der Lebenslauf. Diploma, das Diplom. Trabalho, die Arbeit. Aula, der Unterricht. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e me segue no canal e nas outras redes. Até o próximo vídeo. Tchau!